Olá amigos, meu nome é Ederaldo Paulo da Silva, eu sou advogado e professor de processo civil. Esse é mais um vídeo CPC na prática, lembrando que você pode desde já curtir a minha fanpage, me seguir no Instagram e, é claro, fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube, muitas aulas, muitas dicas especiais para vocês em processo civil. A nossa aula de hoje, gratuidade processual. Pois bem, colegas, primeira questão. O Código de Processo Civil hoje, ele nos indica lá do artigo 98 ao 103, normas básicas que devem ser seguidas para aquele que pretende a gratuidade da justiça, que não tem condições de pagar as custas e as despesas do processo. Só que um detalhe importante, e daí nós já vamos começar a debater isso, é que eu preciso diferenciar o que é assistência judiciária, ok? E gratuidade da justiça. Aquele que pretende a assistência judiciária, ele deve dirigir-se até a defensoria da sua cidade, do seu estado, e pedir um advogado, um defensor, para que patrocine aquela sua causa sem custo algum. A nossa Constituição Federal dá esse direito a todo cidadão, aquele em situação de miserabilidade não tem condições de custear as custas, as despesas e os honorários de um advogado particular. Já a gratuidade de justiça, e aí vem a diferença, e muitos colegas colocam em petições de forma até equivocada, já que a assistência judiciária é o direito de ter o advogado, a gratuidade de justiça é quando eu requeiro ao magistrado, não é, pela situação minha atual de miserabilidade, os benefícios para que eu não tenha que arcar com custas, despesas, preparo, emolumentos, honorários dentro já da ação em andamento. Tudo bem? Então, assistência judiciária é uma coisa e gratuidade de justiça é outra situação. Que fique muito claro, e eu já até citei, eu posso ter gratuidade em relação às despesas do processo. Vamos lembrar algumas básicas? O valor para que eu possa iniciar a ação, recolhimento de diligência de oficial, perícia, o preparo. Agora que fique muito claro, hein? Caso seja imposto àquele que tem gratuidade algum tipo de multa, por conta de ato atentatório, por conta de agravo interno, onde foi negado a ele provimento. Lembram embargos de declaração, onde também é possível os embargos serem tidos por protelatórios e ser feita a imposição de uma multa? Nesse caso, a multa deve ser paga, ok? A multa deve ser paga ao final do processo. Então vamos lá, aquele que detém a gratuidade, caso seja ele imposto uma multa, ele deve pagar sim, ele não fica fora, ele não está livre do pagamento de multas, tudo bem? Vamos lá. Outra coisa importante também, aquele que possui a gratuidade, e isso aí está no Código de Processo, daqui a pouquinho nós vamos analisar aqui alguns artigos, o que indica também de forma muito clara e objetiva. Que, havendo condenação de sucumbência em relação a ele, ele fica dispensado do pagamento, ele não precisa efetuar o pagamento. Mas tem um detalhe, e isso aí é muito importante, não é? O credor dos alimentos, que é o advogado da parte contrária, ele ainda pode promover a execução dessa verba em até 5 anos, tudo bem? Do trânsito em julgado. Então, digamos que lá adiante, esse advogado tomou conhecimento que aquele que era pobre na acepção da palavra não é mais. Então, ele pode perfeitamente provocar o judiciário, requerer a revogação dessa gratuidade e executar a sua verba de sucumbência. Vamos ler lá o artigo 98 do CPC, que trata da gratuidade de justiça? Olha só, vamos lá, devagar e com calma. Artigo 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei. Então, é perfeitamente possível que eu faça o requerimento da gratuidade da justiça. Muitos alunos me perguntam em sala de aula, mas professor, qual é o momento que eu devo requerer essa gratuidade? Você dá uma olhadinha lá no artigo 99 do Código de Processo Civil.
não é? Se você é o autor da ação, já na petição inicial você pode, claro. Se você é o réu, na contestação, você apresenta a sua resposta, apresenta a sua contestação e já indica ali, não é, a necessidade da gratuidade com base no artigo 98 do Código de Processo Civil. Se você é um terceiro que está sendo admitido sem problemas algum, olha, se você está agora fazendo o seu recurso e no momento da interposição você não tem mais aquela situação satisfatória, você pode perfeitamente agora também requerer a gratuidade para aquele momento a partir da fase recursal. Outra coisa importante, o que eu tenho que provar para dizer para o juiz ou para o relator, né, para o tribunal, que o meu cliente não tem condições? Bom, isso aí eu sempre falo em sala de aula, você conhece muito bem o seu juiz aí, da sua cidade, da sua região. O que eles pedem? Olerite, declaração de imposto de renda. Alguns juízes têm feito requerimento, e você que está assistindo o vídeo sabe bem disso, você que já advoga ou você que é estagiário, pede aí extrato bancário, extrato do cartão de crédito. Eu tive uma situação no escritório que nós advogamos para uma moça solteira, sem filhos, que morava com os pais, estudante. Então eu pedi gratuidade a ela. Juntei a declaração de pobreza, que eu ainda faço a declaração, tá? Não sei se você aí no seu escritório ou no seu estágio faz, mas eu ainda faço a declaração. E o juiz pediu o quê? A declaração e imposto de renda do pai e da mãe da minha cliente. E daí? Daí não deu muito certo porque os pais tinham condição financeira e foi indeferido a gratuidade para essa moça solteira. Então vocês percebam que vários são os documentos que o magistrado pode pedir. Eu sei que presume-se essa pobreza desde que é alegada, só que nada impede que o magistrado requeira documentos, provas documentais, ok? Para que eu possa de fato ter aquela segurança, no caso eu, magistrado, né? Ter a segurança de conceder, de deferir a gratuidade para aquela determinada pessoa. Outra situação prática também é que nada impede que você requeira ao juiz o diferimento no pagamento das custas, que isso nada mais é do que efetuar o recolhimento ao final do processo. Tudo bem? Aqui no nosso estado, no estado de São Paulo, perfeitamente possível. Já fiz requerimentos assim, ora deu certo, ora não deu certo, mas perfeitamente possível requerer que eu pague essas custas somente ao final do processo. Pois bem, nós tínhamos um mito aí em relação à concessão de gratuidade, porque a pessoa se apresentava no fórum junto com um advogado constituído. Então vamos lá, eu, advogado constituído, requeiro gratuidade. O CPC atual, ele retira essa discussão, dizendo que quem tem advogado particular não pode ter gratuidade. Então lá no artigo 99, dentre os incisos, dentre os temas lá que nós debatemos, ele já deixa muito claro que nada impede que aquele que tem um advogado particular, aquele que constituiu um advogado, que ele também tenha o direito à gratuidade da justiça. Mais uma questão importante, esse direito à gratuidade é algo intransferível, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Pertence àquela parte, àquela pessoa que suscitou, àquela pessoa que comprovou. Então eu não posso, por exemplo, transferir para uma das minhas irmãs, transferir para o meu sócio, transferir para o meu pai, transferir para um terceiro. A questão da gratuidade que é concedida, ela é sempre pessoal. Tudo bem? Ederaldo, eu sou um advogado, eu estou fazendo um recurso e o meu recurso é unicamente em relação à verba de sucumbência, que eu não concordo, então eu vou fazer uma apelação. Perfeito, você vai fazer a apelação ou, no caso também, a depender da situação, um agravo de instrumento? Sem problema algum. Então vamos lá. O CPC diz, o Código de Processo diz, lá no parágrafo 5º, 99º, ele diz o seguinte, olha, o advogado que for recorrer unicamente da verba de sucumbência, ele deve recolher o preparo, as custas, as despesas. Porém, eu alerto vocês que façam uma pesquisa, de que nós temos já precedentes do tribunal, de que caso esse advogado que vai recorrer unicamente da verba de sucumbência, caso o cliente dele tenha gratuidade, nesse caso ele estaria dispensado do recolhimento. É uma exceção,
Não, não é regra geral. Então você, advogado que vai recorrer unicamente da sucumbência, dos honorários que foram ali, você não está concordando, você tem aí esse precedente do tribunal e outros também. Situação clara de possibilidade, ok? É claro, nós vamos ver se o relator que vai analisar o seu recurso, se ele também vai ter esse mesmo segmento. Tudo bem? Quando eu for discutir no meu recurso apenas os honorários, os meus honorários, eu tenho essa possibilidade de alegar esse precedente para não ter que recolher esses valores, até porque se for pelo CPC, não é lá no parágrafo 5º, eu tenho que efetuar o recolhimento sim. Porém, eu tenho esse precedente, eu tenho essa exceção, então eu vou me utilizar. Vamos lá para mais uma? Olha só, eu estou requerendo a gratuidade, ok? O meu recurso diz respeito à gratuidade, então se eu vou recorrer sobre esse tema, eu não preciso recolher o preparo, as custas, as despesas lá para que o meu recurso tenha esse processamento. Isso aí está lá também no 99, parágrafo 7. Se eu estou discutindo no recurso a gratuidade, eu fico dispensado do recolhimento da apresentação da guia. Bom, Ederaldo, eu estou verificando aí que eu vou impugnar a gratuidade que o juiz concedeu. Onde eu faço isso? Se eu sou réu, eu vou fazer isso na contestação, em preliminar de contestação. Então também nessa situação aí, se eu for impugnar a gratuidade que o juiz já deferiu para o autor, para o requerente, aquele que protocolou a petição inicial, eu vou ter que também, de certa forma, demonstrar ao magistrado que aquela pessoa ela tem condições sim de recolher as custas, as despesas, todas aquelas previstas das quais se pode ter a gratuidade. Então vamos lá, o artigo 100, ele fala da possibilidade de se impugnar a gratuidade. Eu posso fazer isso na contestação, eu posso fazer isso na réplica, eu posso fazer até mesmo nas contrarrazões de apelação. Então vamos lá, perfeitamente possível que se faça a impugnação à gratuidade. Eu tenho um caso concreto aqui que uma aluna minha me mandou uma mensagem dizendo: professor, consegui impugnar, eu consegui que o juiz revogasse a gratuidade da autora. E eu, como vocês bem sabem, né, que eu sou um fofoqueiro, quis saber o porquê para contar para vocês. E ela me falou, eu juntei uma cópia, ou melhor dizendo, eu peguei uma foto dessa autora, né, dessa requerente, que ela estava no Rock in Rio. Então vamos lá, redes sociais. Lá as pessoas ostentam muito. Então se você, como ela fez, quer provar que essa pessoa de fato tem condições de recolher custos e despesas, basta ir nas redes sociais. Ela acabou indo lá, não é? Público, foto pública, pegou essa foto da autora da ação, da requerente toda feliz numa festa no Rock in Rio, que é um lugar onde você deve convir o convite ou ingresso é caro. Então o juiz nessa forma até fundamentou que se ela tem esse dinheiro todo para o lazer dela, nada impede que ela fizesse o recolhimento das custas iniciais do processo. Tudo bem? Fica a dica então. Claro, se eu estou no início de um processo ainda em primeira instância, questionando essa situação de gratuidade de justiça, caso ocorra, não é, a impossibilidade, a rejeição, eu tenho o recurso de agravo de instrumento, decisão interlocutória, tudo bem? Vamos lembrar? 1015, o inciso é o 5º, que fala perfeitamente que eu posso levar ao relator, ao tribunal, uma situação para que ele, analisando a documentação, já que aqui não é, eu tive uma negativa, que seja claramente dado provimento ao recurso e a concessão da gratuidade. Recurso de agravo de instrumento, no caso de impugnação, sem problema, é o que nós temos feito. Ok? Importante, importantíssimo. Vamos lá? Ederaldo, eu não tenho gratuidade, ok? Tanto é que eu recolhi custas, só que agora, na fase recursal, eu estou sem dinheiro. Então vamos lá? Detalhe, você pode protocolar a apelação sem essas custas, mas por favor, mais um meu em nome de Jesus para vocês. Preliminarmente, requeira essa gratuidade. Não vai acontecer de você protocolar o recurso e o juiz te intimar dizendo, viu, recolhe aí, você esqueceu. Não.
Quando você não tem gratuidade, deveria recolher no momento da interposição, você será intimado sim para recolher, mas para recolher em dobro. Então, muito cuidado. Eu quero pedir gratuidade agora na fase recursal. Não tem problema algum. Porém, requeira, faça o requerimento dentro do recurso em sede de preliminar. Indique a situação sua de mudança daquela de quando teve início o processo e requeira agora a gratuidade de hora em diante. Já caminhando para o final, dica importante, a gratuidade também ela pode ser concedida pelo magistrado, não é? De forma parcial. Nós temos e sabemos disso, nós advogados, né? Eu advogado, graças a Deus, que algumas perícias são muito caras. Tem perícia de 15 mil, de 20 mil. Então, nada impede que você, que ficou ali com o ônus de recolher aquele valor, você requeira gratuidade para aquela situação, que nada mais é do que uma gratuidade parcial. Outra coisa importante, se você está numa ação de uso capião, a ação encerrou-se, então agora vai ter que ser feita perante o cartório aquelas averbações, aquelas anotações de praxe, a gratuidade, você tendo ela para o processo, não é, para a ação judicial, ela também será estendida para essas despesas do cartório. Tudo bem? Eu, particularmente, eu sempre requeiro. Quando o juiz expede a documentação para eu levar, eu sempre peço para que já conste ali que está sendo estendida a gratuidade do processo para os emolumentos e taxas, valores que eu terei de pagar por conta das averbações que serão feitas. Nós, advogados de mais de 20 anos de trabalho, nós nos acostumamos muito com o Decreto-Lei 1060/50, que fala da gratuidade. Mas fica uma dica muito importante. Muitos artigos da 1060/50, eles foram revogados. Então hoje, para não ter problema, utilize os artigos do CPC, os artigos, o artigo em especial 98, parágrafo 1º, os incisos lá que indicam no que e para que e em que você pode conseguir a sua gratuidade processual. Faça o requerimento da gratuidade, demonstre ao magistrado a sua situação de miserabilidade. Ela pode ser uma gratuidade parcial, você pode requerer no momento da fase recursal, não tem problema algum, ok? Apenas faça o requerimento, porque senão, você não tendo a gratuidade, protocolar um recurso sem a guia do preparo, você será intimado sim para recolher em dobro, o que é péssimo. Tudo bem? Gostou do vídeo? Gostou da aula? Então olha só, curta a minha fanpage, me siga no Instagram, claro, faça a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube, porque aqui o CPC é na prática. Até a próxima.